Sabe aquela ideia de que obesidade é simplesmente comer demais? Vamos jogar isso pela janela por um instante. E a ideia de que é só uma deficiência nutricional. Também não é bem assim. Na vida real, a maioria dos casos de obesidade nasce de uma combinação que parece um paradoxo: excesso em alguns pontos e uma carência enorme em outros. Tudo isso acontecendo ao mesmo tempo, no mesmo corpo, às vezes até na mesma refeição. Por isso, tratar a obesidade só como comer demais é superficial, e tratar só como falta de nutriente é incompleto. O nosso corpo não estoca gordura por falha de caráter ou falta de disciplina. Ele estoca gordura quando precisa se adaptar para sobreviver a falhas fisiológicas bem específicas. E aqui está o ponto que quase ninguém te explica. Você pode cortar calorias, pode bater suas metas de macros, pode comer bem pouquinho. E ainda assim, seu corpo pode continuar estocando gordura. Sabe por quê? Porque caloria não organiza a fisiologia do corpo. Ela só mede uma energia teórica. A decisão de estocar ou gastar essa energia depende de três processos que acontecem o tempo todo. Primeiro, a absorção adequada dos nutrientes. Segundo, o fluxo eficiente desses nutrientes até o tecido certo. E terceiro, a ativação real da célula para usar essa energia. Se qualquer um desses três processos falhar, a gordura deixa de ser a vilã da história e passa a ser uma solução biológica de segurança. É o corpo se protegendo. Pense comigo, o mesmo paciente pode ter excesso de glicose circulando no sangue, mas ao mesmo tempo uma carência de aminoácidos para construir músculos. Pode ter excesso de insulina, mas carência de sinalização para a mitocôndria, que é a usina de energia da célula. Pode ter excesso de calorias no papel, mas uma carência de energia funcional, o ATP, dentro da célula, se você simplesmente reduz ainda mais a comida, achando que o problema é comer demais, você só confirma para o seu corpo que o ambiente lá fora é inseguro e que ele precisa estocar ainda mais. É por isso que a obesidade não começa na balança. Ela começa quando uma porta metabólica falha. E o formato do seu corpo pode até apontar qual porta está com problema. O exame de sangue confirma. Vamos entender essas portas? A primeira porta é a da absorção desorganizada. Aqui, o problema não é falta de caloria. O que falta é coordenação na absorção e na construção do corpo. A digestão libera os nutrientes rápido demais, sem dar tempo para o intestino sinalizar que é hora de construir e reparar tecidos. O corpo recebe muita disponibilidade de energia, mas sem segurança. A decisão biológica é óbvia: guardar essa energia por pura insegurança metabólica. Exames como albumina, proteínas totais, hemograma, ferritina e vitamina B12 ajudam a ver essa porta. Tentar emagrecer antes de estruturar essa base. Só enfraquece o sistema. A segunda porta é a do fluxo bloqueado. Aqui, a energia até entra, mas não consegue chegar no músculo onde seria usada. O fígado tenta mandar energia para o corpo, mas as estradas, que são nossos vasos sanguíneos, estão congestionadas ou danificadas. A energia fica sem destino e se torna um risco, causando oxidação. A decisão do corpo, estocar no lugar mais seguro que ele encontra, que muitas vezes é a gordura visceral, na barriga. Exames como triglicerídeos, HDL e gama-GT mostram se essa porta está fechada. Pedir só glicemia que não conta a história toda. A terceira porta é a da ativação celular bloqueada. Nesse caso, a pessoa muitas vezes já come pouco, a energia chega na porta da célula, a insulina sobe para tentar empurrar essa energia para dentro. Mas a fechadura do receptor da célula não funciona direito. A energia não entra. A mitocôndria, vendo que não tem combustível, reduz o ritmo. A decisão biológica do corpo é: energia parada vira um risco. Então, vamos estocar. Exames como glicemia e insulina juntos, o índice Roma e os hormônios da tireoide, como o hormônio estimulante da tireoide e T3 livre, são cruciais aqui. Restringir ainda mais a comida sem destravar essa ativação celular só aumenta a resistência. A quarta porta é a inflamação funcionando como defesa. Quando o corpo está inflamado, gastar energia
custa muito caro. As substâncias da inflamação, as citocinas, bloqueiam os receptores de hormônios, a mitocôndria entra em modo de defesa e o corpo simplesmente não autoriza o gasto de energia. A decisão biológica é simples: preservar energia a todo custo. O principal exame para ver isso é a proteína C reativa ultrassensível. E só para esclarecer, a proteína C reativa é um marcador de inflamação sistêmica, não tem nada a ver com parada cardiorrespiratória. Enquanto houver inflamação ativa, o corpo não vai liberar a gordura com facilidade. E, finalmente, a quinta porta, o freio hormonal. Aqui, o excesso e a carência moram juntos. Níveis altos de insulina e cortisol, junto com um T3 baixo da tireoide, ativam freios bioquímicos específicos que literalmente bloqueiam a quebra de gordura. Não é falta de esforço da pessoa, é um freio metabólico puxado. Exames de insulina, cortisol, tireoide e a própria proteína C reativa ajudam a mapear esse cenário. Isso nos leva ao erro clássico do se comeu menos calorias, deveria emagrecer. Esse raciocínio só funciona se a gente assumir que toda caloria que entra vira energia que a gente pode usar. Mas na fisiologia real a história é outra. Uma caloria pode virar inflamação, pode virar sobrecarga no fígado, pode virar resistência à insulina, ou pode virar um estoque de gordura defensivo. Sem uma absorção organizada, sem um fluxo eficiente e sem ativação celular, a caloria simplesmente não vira gasto energético. Então, qual é a conclusão que muda todo o tratamento? Sim, existe obesidade por excesso, mas o que a gente vê na prática, na maioria das vezes, é uma obesidade que nasce de uma carência estrutural combinada com um excesso totalmente desorganizado. É por isso que tratar só o excesso, cortando calorias, falha, né? Tratar só a carência com suplementos isolados também falha. E focar só em bater metas de calorias falha miseravelmente. O emagrecimento de verdade, aquele que é sustentável, começa quando a gente resolve a causa, quando a absorção se organiza, quando o fluxo de nutrientes destrava, quando a célula volta a ativar sua energia e quando o estresse metabólico diminui, é quando o corpo finalmente entende que ele não precisa mais se defender. E aí, a gordura deixa de ser necessária. Não é na base da força do sofrimento, é na base da lógica fisiológica, é devolver ao corpo a segurança que ele precisa para funcionar bem. Se esse conteúdo te ajudou a enxergar a obesidade e o emagrecimento de uma forma diferente, compartilhe este vídeo. Vamos espalhar uma visão mais inteligente e humana sobre saúde. E, claro, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. Muito obrigado por assistir e até a próxima!